Queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, que chama a atenção para a centralidade da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras na nossa vida. Então nós devemos olhar para a realidade, para a história, para a nossa vida, sempre com a luz da palavra de Deus. Ouvimos o início do livro de Esdras, que começa a ser lido nesses dias na liturgia, e vemos que os acontecimentos da história, a providência de Deus também age nesses acontecimentos. Parece que são os grandes que estão decidindo, mas nós vemos aqui a leitura de fé, uma leitura mais profunda, realizada no livro de Esdras, mostrando que, na verdade, o decreto de Ciro, imperador, era um decreto que vinha ao encontro do projeto de Deus de reconstrução, de restauração de Israel. Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, mas aqui vem logo então a palavra interpretativa, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o reino de viva voz e por escrito um decreto, dizendo que aqueles do povo de Israel que quisessem retornar poderiam fazê-lo, e que o Senhor lhe incumbira de construir um templo em Jerusalém, reconstruir o templo. Então vejam, na verdade não é nem que Ciro tenha se convertido ao judaísmo. Ciro fez um cálculo político. Um dos seus súditos, quer dizer, um grupo, o povo de Israel, ele queria estar também tranquilo, em paz com esse povo. Achou por bem, no seu cálculo político, que eles poderiam retornar. Afinal de contas, os exilados não tinham sido todo o povo de Israel, era só uma parcela, mas permite que esses voltem para reconstruir o templo. E é interessante que nessa reconstrução do templo participam agora outros povos. Nós ouvimos aqui o relato detalhado, a contribuição de pagãos, de estrangeiros. Então nós vemos que esse segundo templo é um templo que espelha mais essa vontade de Deus de salvar todos os povos, a universalidade salvífica, não só o povo de Israel. O primeiro templo tinha sido construído com o esforço do povo de Israel. Agora não, esse que é restaurado é com a participação também dos outros que não são do povo de Israel. Nós sabemos que o verdadeiro templo de Deus se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio habitar entre nós. O templo de Jerusalém é figura deste templo. Templo material é sempre o espaço de encontro, de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos, mas o verdadeiro templo, e que vai ter um significado para todos os povos, é Jesus Cristo. Então a primeira leitura já nos convida a esse olhar de fé sobre a história. No Evangelho de Lucas, Jesus chama a atenção para a maneira como nós ouvimos a palavra de Deus. O texto que vem logo antes deste é a parábola do semeador. A palavra é comparada com a semente lançada. Nós todos estamos aqui na igreja. Qual é o convite da palavra? Vejam com que atenção vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Todos estamos aqui, aparentemente, exteriormente está todo mundo ouvindo, mas os nossos corações estão abertos para essa palavra? Estamos realmente atentos, buscando a vontade de Deus? É o que Jesus falou: atenção, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Não basta estar aqui de corpo presente na liturgia, é preciso estar aqui com a vontade de acolher a palavra de Deus e deixar que essa palavra ilumine a própria vida, né? Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Quem ouve a palavra de Deus e transforma essa palavra em vida, ilumina os outros também, né? Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto.
A maneira como nós ouvimos a palavra também vai estar manifesta no futuro, porque quando nós estivermos enfrentando as dificuldades da vida, que vem para todos, quem tiver ouvido a palavra de Deus com o coração aberto vai ter a força do alto para enfrentar as dificuldades da vida. Quem tiver ouvido de forma displicente cai no desespero, né? Realmente não se deixa iluminar por essa palavra. E nós temos ainda a responsabilidade de iluminar os outros. A igreja celebra hoje, como foi dito desde o princípio, essa memória litúrgica dos mártires da Coreia. Olha que história bonita, vou dizer muito brevemente. A evangelização na Coreia, que fica na Ásia, aliás, país que o Papa Francisco visitou antes da pandemia, ele esteve na Coreia. A Coreia tem uma comunidade cristã forte, cristã e católica. Como é que começou a evangelização da Coreia? O evangelho entrou na Coreia no início do século XVII. Sabe quem que levou o evangelho para a Coreia? Os leigos. Leigos que frequentavam outros lugares e que tiveram contato com a igreja, que foram batizados, que receberam os sacramentos do sacerdote, levaram para a Coreia o evangelho. Não havia padres lá, porque era um país estranho ao cristianismo. E por 2 séculos a igreja da Coreia viveu só com os leigos. Vejam como é a obra de Deus. Sem padres. Então isso começou no século XVII. No século XIX, lá pelo ano de 1836, entraram no país às escondidas, porque não podia entrar. Entravam os primeiros missionários, padres franceses, começaram a entrar, né, para fazer o trabalho. Então entraram às escondidas, com o apoio dos que estavam lá. E a igreja foi crescendo. 3 anos depois começaram as ondas de perseguição, com a presença dos missionários. Então começou a perseguição. Foram várias ondas, 1839, 1840 e poucos. Eu sei que foram mortos mais de 100 cristãos. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Então, entre eles, Santo André, presbítero, né, um presbítero natural já da Coreia, Paulo Chung, cristão leigo, catequista, né, que tinha um papel importante na comunidade, e muitas outras pessoas, na sua grande maioria leigos, homens e mulheres, casados ou solteiros, idosos, jovens e crianças, que foram martirizados. No meio desses 100, assim, não foi sem distinção de idade, de sexo, de condição social, por causa do evangelho. Então é isso que nós celebramos hoje, esse início da igreja na Coreia, regada pelo sangue desses mártires. E isso tudo nos mostra, tudo depende de como a gente ouve a palavra. Estão vendo como é que vem ao encontro desse texto que nós ouvimos? Esses leigos que ouviram a palavra realmente deixaram que essa palavra iluminasse sua vida, se tornaram luz para os outros. E por isso a igreja floresceu na Coreia. E depois ela vai ser regada com o sangue também dos missionários, dos ministros ordenados e também dos cristãos leigos e leigas. Hoje é uma igreja florescente, e que mereceu até essa viagem do bispo de Roma, o Papa Francisco. Rezemos pela igreja da Coreia, rezemos por esse povo que sofre tanto. Seu país é dividido, tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Situações muito difíceis. Rezemos pelo povo coreano, para que esses santos mártires que deram início à igreja naquela região possam interceder por eles e, sustentados pela sua oração e exemplo, possam crescer sempre na fé, na esperança, na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, sempre